Ele foi oferecer sacrifício ao Senhor. Só que a ordem era para esperar o profeta. Aleluia. A ordem era para ficar onde estava, esperar o profeta chegar para que as coisas acontecessem. Só que ele tinha dificuldade de obedecer. Aleluia. Nos dias de hoje, o que mais tem, aleluia, nas igrejas, crente com dificuldade de obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Por isso está sendo uma igreja fracassada. Aleluia. Por isso está sendo um povo fracassado, porque não respeita e obedece às ordens do Senhor. Assim como Saul, aleluia, não obedecia aquilo que era determinado para que ele obedecesse. A palavra diz, aleluia, que muitas vezes, aleluia, Saul, aleluia, outra vez Saul, a palavra diz que o Senhor falou, vai lá, aleluia, mata os amalequitas, acaba com tudo, queima tudo, aleluia. E a palavra diz que Saul foi, aleluia, matou um bocado de amalequita, acabou com um bocado de coisa, aleluia, e não exterminou tudo que era para ser feito, tudo pela metade. E a palavra diz que ele trouxe umas vacas bonitas, gordas, trouxe o rei ainda. Aí o profeta Samuel chega e fala, que barulho é esse? Que mugido é esse de animal? Ah, Samuel, os meus homens viram as vacas gordas, bonitas, aleluia, trouxeram para a gente sacrificar ao Senhor. Tudo o contrário que Deus falou para ele. Você vai e extermina tudo que está lá, queima tudo. Aleluia. Samuel fala para ele, vem cá, Deus se agrada mais em sacrifício ou obediência? Aleluia. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros crentes. Deus só vai, aleluia, agir verdadeiramente em nossas vidas quando nós, aleluia, tirar de nossas vidas tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes vigiamos, aleluia, com um elefante e tropeçamos numa formiguinha. Aleluia. Às vezes vigiamos tanta coisa e damos mole e deixamos que o inimigo muitas vezes entra, aleluia, em nossas vidas com tão pequenas coisas. Mas nesta noite, o Senhor está nos dando esta palavra para que nós viemos tomar o exemplo, aleluia, e obedecer a palavra do Senhor, fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. A palavra diz, aleluia, que Samuel falou para ele, olha, você tinha que esperar, porque hoje o Senhor ia confirmar o teu reino. Só que você, mais uma vez, você é desobediente. E por causa disso agora o Senhor não vai confirmar mais o teu reino. Ele está tirando de você e dando um. Aleluia, o Senhor já achou um. Aleluia, que é segundo o coração dele. Aleluia. E esse sim agrada ao Senhor. A palavra diz que Davi desde novo, desde criança, aleluia, ele procurava agradar a Deus. Ele procurava fazer o que era certo aos olhos do Senhor. É por isso que o Senhor fala que ele era um homem segundo o coração dele. Porque Davi desde criança, aleluia, já procurava agradar ao Senhor. Aleluia. E Samuel fala para ele, olha, o Senhor já achou um. Aleluia. Que é bem melhor do que você. Glória a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor. Será que nós estamos verdadeiramente agradando o Senhor na obra dele? Será que o que nós temos feito é certo aos olhos do Senhor? Aleluia. Será que Deus tem se agradado verdadeiramente? Aleluia. Ou muitas vezes nós vamos fazer aquilo que achamos que tem que ser feito, que é certo, aleluia, e às vezes aos olhos do Senhor não é certo. Mas nesta noite, querido, venhamos aprender aqui que Saul, por fazer, aleluia, a vontade dele e do povo, aleluia, e deixando de fazer a vontade do Senhor,
ele fazia tudo errado. Tudo que era reprovado aos olhos do Senhor. Aleluia. Que nós viemos aprender, irmão. Glória a Deus. Viemos aprender a obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Nós estamos numa campanha que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, aleluia, se arrepender, largar os seus maus caminhos, seus maus costumes, louvado seja o nome do Senhor, deixar os teus pecados, aí eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, que é o nosso coração. Aleluia. E muitas vezes a resposta do Senhor está aí nesta palavra, né? Quando há tanto questionamento: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está? A resposta está aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aleluia, orar, obedecer os meus mandamentos, as minhas ordens, se arrepender dos teus pecados, se converter dos teus maus caminhos, aí sim eu ouvirei do céu, sararei a tua terra. Aleluia. Tem muita gente, irmão, que está fazendo tudo errado, como eu já falei, e achando que está agradando a Deus. Aleluia. E Deus não tem se agradado. Aleluia. Deus, ele se agrada quando nós verdadeiramente, aleluia, se empenhamos a fazer a vontade dele, aleluia, com o coração purificado. Davi era um homem, aleluia, que está sempre com o teu coração empenhado naquilo que fazia para o Senhor. É por isso que ele é chamado de segundo o coração de Deus, porque tudo que ele fazia era com dedicação, aleluia, ao Senhor. Aleluia. Davi, ele cuidava ali das ovelhas do teu pai, e ele se dedicava naquilo que ele fazia. Então, quando chegava um urso, um leão, aleluia, para pegar as ovelhas, ele enfrentava. Aleluia. Porque ele tinha dedicação no que ele fazia. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava sempre, aleluia, se empenhado, aleluia, defendendo aquela causa. E Davi, ele defendia muito bem a causa do Senhor. Ele aprendeu, aleluia, a governar um povo, aleluia, a incentivar um povo a adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Na época dos outros reis, aleluia, o povo estava acostumado à idolatria, porque era permissível, aleluia, tudo quanto é tipo de idolatria no meio do povo. Mas Davi ali agora ensina o povo a buscar ao Senhor, ensina o povo, ele conduz o povo a ser direcionado por Deus. Aleluia. Ele procurava fazer o que é certo, o contrário de Saul, fazia tudo errado e achava que estava certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saul, aleluia, ele não podia ser impressionado pelo povo que ele já cedia. Nós não podemos ceder à pressão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja do Senhor não tem que ceder a pressão nenhuma. Tem que continuar firme, aleluia, no propósito, naquilo, aleluia, que Deus determinou que faça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós cedemos à pressão, faremos igual a Saul, tudo errado. Aleluia. Porque a opinião do povo, tem gente que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, aleluia, os pensamentos não são os pensamentos do Senhor.
Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Aleluia. Como é que a voz do povo é a voz de Deus? Se nem os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Aleluia. Nós precisamos verdadeiramente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Não há mais tempo, aleluia, de ficarmos de mimimi, aleluia, e acharmos que estamos agradando a Deus. Não, aleluia, é tempo de buscar o Senhor, é tempo, aleluia, de correr, aleluia, para a presença do Senhor, aleluia, porque Jesus está voltando. Aleluia. Todo dia nós temos que matar um leão. Aleluia. Jesus, quando falou naquela palavra, porfiai por entrar pela porta estreita, Jesus está falando, olha, aleluia, insistentemente vocês têm que estar lutando para entrar ali no reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado à força. Aleluia. Eu não posso, por qualquer coisa, eu já querer largar tudo, sair, aleluia, deixar aquilo que Deus, aleluia, confiou a eu fazer, aleluia, porque aconteceu alguma coisa, eu já quero largar tudo. Então, aleluia, eu não estou empenhado em fazer aquilo que Deus determinou na minha vida. Aleluia. Porque quando nós estamos empenhados